Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, às suas ordens, querido. Seja bem-vindo ao canal da Graça Pura. Inscreva-se no nosso canal, toque o sininho aí embaixo, isso ajuda bastante o canal. Comentem. Então, se você amar as mensagens, compartilhe, tá bom? Vamos então aí passar a mensagem. A primeira parte, conforme eu falei, vamos ver quantas vezes Jesus foi ao templo, se ele mandou alguém ir para a igreja, enfim. Será que Jesus veio para formar um sistema religioso como nós vemos isso? Sabe quantas vezes Jesus se dirigiu ao templo em sua época? Se você sabe, quantas vezes você sabe o que ele foi fazer lá? Será que Jesus foi cear? Será que Jesus foi participar do culto de libertação da irmã Maria das Dores? Ou foi participar da campanha dos 7 mergulhos de Salomão? Ou seria os 7 mergulhos de Davi? Ou seria os 7 mergulhos de Adão? Será que Jesus foi fazer essas campanhas? Será que Jesus foi participar da hora do louvor e lá ele se emocionou e aceitou Jesus como seu único salvador, usando o seu livre-arbítrio? Será que Jesus foi isso? Depois Jesus se tornou um pastor e vive por aí hoje expulsando demônios? Então, abençoados, vamos ver aí quantas vezes Jesus foi à igreja daquela época. Bom, a primeira vez foi quando ele era recém-nascido, 8 dias de nascido. Os seus pais levaram ele ao templo para se circuncidar, porque havia um mandamento da lei de Moisés em que determinava que os meninos eles fossem circuncidados ao 8º dia, e Jesus foi com seus pais. Não que Jesus foi, os seus pais, que eram judeus, praticantes do judaísmo, levaram seu filho aí. Como hoje faz muita gente, né? Leva os filhos ao templo aí. Vamos ver onde está escrito isso? Lucas capítulo 2, versículo 22 e 23, que diz: concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, olha aí, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Lucas capítulo 3, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 2, está lá o mandamento em que eu acabei de dizer aí. Então, nessa vez, Jesus foi ao templo, né? Jesus foi à igreja levado pelos seus pais para ser apresentado no templo, como ordena a lei. É daqui que o sistema tirou, por exemplo, a apresentação de crianças. Você vê que nessas denominações, eles levam as crianças, e é até bonitinho, né? É até muito bonitinho fazer. Porém, isso remete à lei, que terminou no próprio Cristo, tá bom, queridos? Seria uma prática que não tem muito a ver com os dias de hoje. Hoje, aqui no Brasil, pelo menos, eles falam muito: vamos lá em casa beber o xixi do bebê. Talvez hoje seja mais brasileiro isso do que levar a criança a um templo para ser apresentado, tá bom? Vamos lá. Então, na primeira vez, tá aí, anota aí, tá bom, abençoado? A primeira vez foi que ele foi levado pelos seus pais. Nem podemos dizer que ele foi, tá? E na segunda vez, André? Olha, ele também foi levado pelos seus pais, dessa vez durante a Páscoa. Está escrito lá em Lucas capítulo 2, que eu vou ler agora, Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42, que diz: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então, isso aqui caracteriza a segunda vez que Jesus foi à igreja, ao templo. Então aqui também aconteceu dos pais levarem ele, e aconteceu um fato inusitado aqui. Jesus se perdeu dos seus pais e depois de 3 dias acharam ele lá no meio dos doutores. Você já sabe essa história. Jesus realmente deixou todos ali admirados com sua muita inteligência para um menino daquela idade. E lá acharam ele no meio dos fariseus. E ali, queridos, já começou o embate de Jesus com os líderes da religião daquela época. Então, a segunda vez, o fato marcante
e inusitado foi que Jesus ficou durante 3 dias ali, causando um alvoroço para os pastores da época. Eu imagino o que Jesus deve ter falado ali, né, no meio dos religiosos. E hoje você acha que Jesus, se Jesus fosse a esses templos espalhados por aí, eu acho que ele faria o mesmo com esses pastores aí, pastores e padres preguiçosos que vivem aí das custas dos abençoados, e não somente isso, mas através de ameaças como essa, que não existe salvação se não estiver dentro da igreja, chamada igreja, ok? A terceira vez que Jesus foi ao templo, já havia começado o seu ministério, né? Após ele se batizar, e ele se batizou por causa da lei de Moisés, ele foi ao templo, ele foi à igreja. E sabe o que Jesus fez lá? Vamos ler, queridos. João capítulo 2, versículo 13. Eu acho essa passagem aqui maravilhosa. E diz: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Notem aí, queridos, que todas as vezes que Jesus foi ao templo, ou até então tinha sido levada, foi por motivos legais, ou seja, por causa da lei. Porque Jesus tinha a necessidade de cumprir a lei, porque Jesus praticava o judaísmo. Então, isso faz uma ligação bem peculiar entre ir ao templo, ir à igreja com a lei de Moisés. Porque havia essas festas, haviam as práticas que eram realizadas dentro do templo, em que obrigavam as pessoas a ir ao templo. Só que isso foi na lei de Moisés. Importante isso aí. Hoje nós sabemos que a lei se findou. Veja o que Paulo disse em Revelação sobre o fim da lei. Romanos capítulo 7, versículo 4, que diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quem é esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Por isso que nós, em graça, servimos ao outro. Qual outro, André? Ao que ressuscitou dentre os mortos. Mas não é a mesma coisa? Claro que não. O próprio apóstolo Paulo colocou isso aí. Ele não estava sendo redundante nisso aqui. Ele estava indicando que era necessário ser do outro. É por isso que hoje o sistema religioso está perdido, porque se agarrou no que Jesus fez, e não daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Olha aí, você só pode dar fruto para Deus se você estiver com o outro. E lá no sistema religioso você não vai encontrar o outro. Você vai encontrar o outro do outro. O outro do outro é o teu pastor ou o teu padre. Na lei fazia-se essa observação de ir a templos para haver perdão de pecados. Mas isso não se dá nos dias de hoje. Voltava depois da expiação dos pecados do povo de Israel, havia uma reconciliação com Deus, porque o povo estava sem pecado. Mas daí mais um pouquinho, 5 minutos depois, o povo pecava de novo. E era assim que acontecia. Vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo 6, mais uma evidência de que a lei foi tirada. Tá? E diz ali, olha: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E não na velhice da letra aí, está falando da lei. Então, abençoados, hoje o que eles chamam de igreja nada mais é um local que mais parece um clube. Entendeu, abençoados? E deixar de ir a um clube não significa nada. A realidade é essa. Hoje a função dessas igrejas espalhadas aí é cumprir uma função social, talvez de um clube aí. Porque se a gente for analisar as doutrinas, né, eu conheço várias pessoas, principalmente pessoas de idade, né, que se agarram muito porque ali tem conhecidos, e aí tem curso de crochê, e aí vai visitar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Pão de Açúcar, né? Então é uma oportunidade. Várias igrejas fazem esse trabalho aqui, mas tudo para manter ali a sua membresia. Então, Jesus entrou no Templo de Salomão, em São Paulo, e... será que Jesus entrou no Templo de Salomão, lá de São Paulo? Eu acho que não, hein? Vamos lá, vamos ver João capítulo 2, versículo 14, continuando a narrativa da terceira vez que Jesus foi ao templo, e foi por causa da lei. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombos, e mesa dos trocadores de moeda. Jesus encontrou ali a cantina da igreja, o bazar da igreja,
né? Jesus encontrou os negociantes em cima de púlpitos, negociando a tua salvação, dizendo que você precisa estar dentro da igreja para ser salvo. E igreja aqui é denominação. Você precisa dar seu dízimo, você precisa praticar, dar o seu melhor. Tudo é dinheiro, queridos. Então, olha aí o que estava acontecendo naquela época. Jesus ali encontra uma coisa que não era para estar ali dentro do templo. E daí você já sabe o que Jesus fez, né, abençoado? Meteu um sarrafo em todo mundo ali e provocou muita ira dos pastores lá da época, né? Se Jesus fosse no Templo de Salomão e fizesse isso lá em São Paulo, né, com certeza Jesus iria conhecer o quarto escuro dos seguranças do Templo de Salomão. Estava arriscado, se Jesus fizesse isso lá no Templo de Salomão, tomar um piau. Mas vamos à quarta vez aqui que Jesus também foi ao templo. Jesus estava chegando perto do seu fim, o fim do seu ministério, como homem. Então Jesus subiu de novo a Jerusalém. E chegando ao templo, a igreja, né, viu que não mudaram em nada a sua postura. Não adiantou nada. Jesus bateu o sarrafo. E quando Jesus volta, estava lá os vendilhões, né, a barraquinha do sumo sacerdote, que era mais frequentada lá por todos. Ganhava-se muito dinheiro naquela época e também nessa, por causa dessas historinhas aí de ter comércio, né, abençoado? E o pior é o comércio da fé, né? Nem o comércio de vender o bazar lá não, porque a pessoa comprou a mercadoria e ela vai vender uma coisa que tem que ter lucro. Mas em relação ao comércio da fé, isso aí é terrível. Então estava lá, vamos lá ver, Mateus capítulo 21, versículo 12, que diz: Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas. Olha o que Jesus fez aí, lá dentro do templo de Salomão. Então depois o Senhor disse, né? O Senhor disse que a casa dele era a casa de oração. Lembrando que aqui nós estamos tratando, né, de quantas vezes o Senhor foi ao templo e o que ele foi fazer lá. Vimos então que as únicas foram essas 4 vezes que Jesus foi ao templo. Jesus só foi à igreja 4 vezes, abençoado. Olha, eu sou mais religioso do que Jesus, porque na época do sistema eu ia todos os dias. Tinha a porta aberta, eu estava lá, com medo de perder minha salvação. Então vimos que estas únicas 4 vezes que Jesus foi ao templo foi para cumprimento da lei. Tá, abençoado? Nós estamos tratando aqui de quantas vezes o Senhor foi ao templo e o que foi fazer lá. Então, veja, é interessante que teve uma mulher samaritana que perguntou a Jesus onde era o local de adoração, né? Em João capítulo 4, versículo 20 e 21, vocês já estão vendo aí, Jesus foi perguntado onde deveria ser a adoração. Será que Jesus falou que é ali no viaduto do Chá, em São Paulo? Será que Jesus falou que é aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, onde tem um templo enorme ali? Vamos ver. Nossos pais adoraram neste monte, a mulher falando para Jesus. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Não que Jesus falou que era em Jerusalém. Ali ela estava falando dos judeus. E os samaritanos adoravam no monte. E os judeus adoravam em Jerusalém. Então ele falou, dirigindo ao judeu, que é Jesus, né? E falou, né, que vocês falam que Jerusalém é um local de adoração. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, olha aí, abençoados, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? E quando Jesus se refere a Jerusalém, ele não está falando da cidade de Jerusalém, ele aponta para a igreja. E isso é verdade por causa dos versos a seguir, nos versos a partir do 21. Jesus respondeu e disse-lhes: derribar este templo. Olha aí, Jesus mandou derrubar o templo. E em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus. Aí os judeus que andavam com Jesus, né, os religiosos também, porque Jesus era o mestre. Aí os judeus falaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Queridos, está aí o que Jesus falou acerca da igreja de Paredes.
Ele falou que iria derrubar e construir em 3 dias. E foram 3 dias o período da morte e ressurreição de Cristo. André, você está falando aí que não precisamos nos reunir como igreja? Não estou falando nada disso. Não ponha palavras na minha boca, por favor. Estou trazendo uma mensagem que é contra o argumento de que para ser salvo tem que ir a um local que eles lá chamaram de igreja. Estou falando do sistema religioso. Também você não se reúne em graça como igreja para ser salvo, queridos. Você não se reúne como igreja em graça para ser salvo. Essa não deve ser a ideia dos encontros em graça. Eu acredito que ninguém faz isso. Logo, Jesus nunca disse que para ser salvo precisa estar dentro do templo. E eu mesmo, conforme eu falei para vocês, fui mais vezes do que Jesus. Eu era um tremendo religioso. Então, queridos, está aí. Dentro da Bíblia, não encontramos Jesus falando para ir a um templo para ser salvo. Como é que a igreja inventa um negócio desse? Jesus tinha o que fazer quando foi ao templo. Jesus não ia ao templo à toa. Vocês estão entendendo? Muito menos Jesus mandou aí frequentar um local que tem placa para ser salvo. Isso é uma falácia. E ainda mais fazer o que esses locais hoje praticam. Eles expõem seus corpos para praticarem a lei de Moisés. Olha que absurdo. Isso é totalmente descontextualizado da Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Queridos, agora vamos ver. Essa parte é uma parte muito interessante. Vamos ver um pouco da história do chamado cristianismo, esse cristianismo falso, esse mesmo de Constantino. Vamos ver o real motivo por que ela foi criada. Então eu falei no começo sobre essa coleção, a coleção de Nag Hammadi. Vocês já ouviram falar o que é isso? Isso é uma coleção de livros, tá? Que foi um achado inestimável para a ciência. Até então, a igreja romana, ela se impunha muito para que esses livros não viessem à tona. Esses livros são há poucos anos atrás, que surgiu aí para que as pessoas tenham conhecimento. Até então estava em oculto. Não havia sido ainda anunciado esse achado inestimável. São livros que datados de mais ou menos 1.600 anos atrás. Livros importantes, são 13 livros dessa coleção, que através dela remontaram a história do cristianismo. Tiveram que fazer uma remontagem na história do cristianismo. A história oficial já não é mais a oficial. A história mudou por causa desse achado. Vocês estão entendendo? Então ali mostra o que houve entre a ressurreição de Cristo até o 4º século, onde Constantino oficializou a religião cristã como sendo a única em Roma. Olha, amados, estes livros presumem que foram escritos entre o 1º e 4º século da era cristã. Estes livros, para a igreja romana, ele foi chamado de apócrifos. Eles não estão dentro do canon que a igreja considera como canon. Só que hoje são livros conhecidos por ele e tem valor enorme para a história. Eles querem também desvendar a história. Entendeu, abençoados? Então, ali havia livros, por exemplo, como a Oração de Paulo, o Apocalipse de Paulo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e tantos outros. Maria Madalena. Olha, eu vou estar deixando aí para vocês de presente, na lista, nas descrições deste vídeo, a lista desses livros apócrifos achados nessa coleção aí, tá bom? Vai estar aí. Para que vocês venham entender a Torre de Babel que houve com o cristianismo raiz, o primeiro, depois da morte de Jesus. Então, após a morte de Jesus, haviam várias pessoas que ouviam falar de Jesus de Nazaré e ficavam impressionados com sua história e queriam seguir aquele que dizia que ressuscitou dos mortos. Sendo que não havia uma unidade, haviam várias pessoas, vários grupos separados e pregando Jesus da forma que lhe convinha, da forma livre, da forma que eles viam a história naquele tempo. Só que não havia uma unidade. Então, os grupos, por exemplo, mais conhecidos, os mais eminentes, nessa época começaram a ganhar força. Esses livros que eu estou falando, esses 13 livros, eles corriam
as cidades, corriam as aldeias cristãs da época. E estes lá, quando chegavam, dependia da liderança, eles aceitavam ou não. Ó, chegou um livro aqui da oração de Paulo, eu não quero, isso aqui eu não aceito. Chegou aqui o livro de Mateus, isso aqui não, esquece. Era eles que decidiam os livros que poderia ali haver algum conteúdo que fosse bom para eles. Então cada comunidade cristã tinha uma visão sobre o que seria Cristo para eles. Então existiam, por exemplo, os docetas, tá? Os docetas não é doce não, tá bom, abençoado? Era um grupo chamado os docetas, que defendiam que Cristo na realidade nunca existiu como homem. Então era um pensamento desses cristãos, dos docetas, que eles negavam a existência de Jesus como homem. Já existia um outro grupo chamado os ebionitas, tá? Que eles criam que somente após o batismo Jesus foi adotado por Deus. Você vê que era a cabeça do povo ali. Já existia um outro grupo chamado os ofitas, que eles acreditavam que Caim era o representante espiritual mais elevado. Eles consideravam a morte de Cristo um crime contra o universo, porém julgavam que foi uma morte necessária. Tinha os gnósticos. Já os gnósticos eram uma classe bastante importante nessa época, bem numerosa, que adotavam uma vida ascética, negavam a matéria e acreditavam que o conhecimento era o caminho para a salvação. Então, queridos, existia tudo isso. Algumas facções também defendiam que Deus possuía um princípio masculino e outro feminino. E de fato as mulheres desses grupos lá, que pensavam assim, atuavam como líderes, como mestras, profetisas. E uma ideia ainda bastante revolucionária, porque o sistema religioso não aceita muito a mulher ali na liderança. Havia também o chamado cristianismo apostólico. Esse era o maior que tinha. Cristianismo apostólico. Era baseado nas narrativas dos primeiros discípulos de Jesus. Eles contavam que o Messias havia morrido na cruz para salvar os judeus e aos seguidores cabia a missão de espalhar suas mensagens para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era o grupo dos discípulos. Esse grupo ficou maior por ter justamente os discípulos. Só a presença dos discípulos já era uma evidência maior que aquele grupo estava certo, não que ele estivesse certo. Então assim, abençoado, estava dividido. Ou seja, cada comunidade ou cada grupo tinham liberdade e seguiam a Cristo segundo a sua cultura, segundo aquilo que Cristo revelou para eles. E o foco era sempre Cristo. Então não havia uma imposição que deveria ser aceita por todos. Não havia. E assim foi até o 2º século da era cristã. Todos em liberdade. Porém, os grupos começaram a entender que os escritos dos discípulos de Jesus de Nazaré, no caso, o grupo maior, eram o mais antigo e fiel ao que aconteceu, foi conforme eu falei. E isso foi unindo diferentes pontos de vista da época. No 2º século, os líderes destas comunidades, ou seja, os seus líderes, eles se reuniram para decidir unificar-se, um pensamento só. Eles começaram a se unir. E isso por causa das ameaças de Roma. Só que Roma, em contrapartida, começou a entrar em decadência naquela época. E os cristãos começaram a crescer. Então essa união começou a preocupar Roma. Só que nunca houve um consenso entre eles. Havia disputas por quem iria liderar os primeiros cristãos. Fora que também não havia uma unidade e um consenso que estabelecesse qual regra de fé iriam adotar. Será que seria aceitar que era Caim, que era o ser supremo? Será que era aceitar que Jesus não veio como homem? Enfim, havia essas brigas lá, brigas doutrinais. Então vocês começam a notar que o começo desse movimento foi bastante perturbador e bastante desunido. Os que tinham as comunidades maiores, as maiores em números, elas acabavam o quê? Suplantando as que tinham menores membros, menores pessoas em sua comunidade. Uma verdadeira guerra política.
Havia brigas, dissensões, heresias, principalmente os da parte dos que tinham maiores número de pessoas. Eles impunham o poder ali. E o cristianismo apostólico se diferenciava dos demais grupos e estes ficaram comandando o que seria a primeira comunidade cristã oficial. Aí estava sendo formatado hoje o que conhecemos como sistema religioso. Até que no quarto século, passou esse tempo todo, e as brigas continuavam, não havia um consenso, até que no quarto século, o imperador Constantino, vendo que suas bases estavam todas elas convertidas ao cristianismo, ele se viu obrigado a trazer este grupo para perto dele em Roma, com medo de perder o seu trono e que houvesse uma rebelião em Roma. Então ali instituiu-se o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E através deste ato, Constantino conquistou a simpatia dos bispos daquela época, os que comandavam as comunidades maiores cristãs. Se criou uma bandeira única em Roma, chamada agora de Cruzados. E Roma ganhava fôlego para dominar o mundo durante ainda vários e vários séculos. Logo, quando se oficializou, os cristãos deixaram de ser perseguidos. Mas deixaram de ser perseguidos apenas aqueles que se submetiam à imposição do cristianismo oficial. Então começavam a se impor. Ô meu irmão, vem cá. Que negócio é esse que você tem que seguir livre? Não existe mais isso não. Tu tem que frequentar agora as igrejas. Porque sem igreja não há salvação. Meu irmão, que negócio é esse aí de você achar que o Caim é maior que todo mundo? Isso não existe. O que existe aqui é isso. Aqueles grupos que pregavam o evangelho de maneira livre, sem estar dentro já desse sistema religioso criado, foram banidos do Império Romano. E agora conhecido como Império Cruzado. Muitos cristãos foram perseguidos pelos próprios cristãos. E eram os cristãos do sistema contra os cristãos livres. Eles eram mortos, perseguidos e mortos. Todos os que pensavam diferente do sistema do cristianismo oficial, eram perseguidos e mortos. Como os gnósticos, os docetas, os ebionistas, os ofitas. Eles foram acusados de heresia. Foram mortos por agora o oficial cristianismo. Por isso que muitos comentários que a gente vê aqui nesse canal, a gente sente o espírito de prepotência dentro deles. Eles agridem as pessoas que pensam diferente deles. Por isso que muitos abençoados me relatam que quando eles vêm para a graça, há uma certa barreira, porque às vezes o cônjuge não aceita aquela situação. Às vezes o pai ou a mãe começa a ignorar o filho que está em graça, ou ao contrário, começam a segregar aquela pessoa. Vocês veem isso através dos comentários aí. Eles ficam loucos conosco. Como eu falei, não está distante deles lançarem mão de um caça às bruxas e perseguirem os irmãos em graça. Vários livros naquela época foram queimados. A religião oficial confiscou tudo o que era contrário às suas doutrinas. E nesta época também aconteceu o famoso Concílio de Nicéia, onde ficaram estabelecidas as primeiras regras de fé da poderosa igreja que se levantava no mundo. Foi nesta época em que se esconderam esses escritos que eu acabei de falar para você, que deram luz a essa história de um cristianismo livre de imposições que, aliados ao poder, escravizaram todos. E a barbárie dessa igreja continuou, tá? Matando quem se intrometesse em seu caminho. E a história do sistema é uma história sangrenta. Hoje eles detêm o poder. Eles estão aí atrelados ao poder e se tornam ferozes quando suas doutrinas são atacadas. Pregam que não há salvação fora da igreja. Isso é um absurdo. E hoje eles detêm esse poder. Está aí uma história estabelecida e fortificada com homens, por homens e para o homem,
visto que a ideia de Jesus, conforme eu falei, nunca foi estabelecer um sistema religioso. Jesus veio para libertar seus filhos, porém o homem continuou mantendo o povo em escravidão, dentro de seus domínios. Ou seja, não se pode pensar em Cristo fora das doutrinas que eles trataram a seu bel prazer e que hoje continuam passando por cima das pessoas. Está aí a história, está aí o que Jesus falou, está aí quantas vezes ele foi à igreja e agora a decisão é sua. Agora eu quero trazer um texto que, para terminar, um texto que o pessoal do sistema usa muito para manter presas as pessoas ao sistema, que é Hebreus 10, 25. Quem nunca ouviu isso aí? Vamos ler. Que diz assim, olha: não deixemos nossas assembleias como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais à medida que vedes o dia se aproximar. Queridos, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro nessa mensagem é que eu não estou dizendo que os irmãos não podem se reunir, tá bom? Eu acho que isso se faz necessário sim, desde que se mantenham a liberdade de cada um, na maneira como queiram expressar a liberdade que Deus nos deu. Que os encontros sejam para a edificação do corpo de Cristo e que se conserve a máxima de que igreja somos nós, reunidos e unidos em um mesmo sentido. Mas vamos voltar ao texto aqui, que diz que a necessidade de estar reunidos e que os pastores adoram usar isso aí. É claro que aqui Paulo apontava para o motivo maior desta reunião. Qual era o motivo? Era que o dia do Senhor estava chegando. Então esse era o motivo das reuniões. E esse fato aconteceu com a destruição da cidade de Jerusalém, com seus mais de 100 mil mortos, que os abençoados já sabem, no ano 70 depois de Cristo. Onde destruíram o templo e fizeram ali aquelas coisas todas, né? Destruíram o antigo sistema religioso dos judeus. Então o que Paulo estava dizendo aqui, e nessa carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não é isso? É que todas as reuniões têm que ter um objetivo. Hoje é claro que o nosso objetivo é crescer na graça e no conhecimento. Hoje a nossa reunião não tem mais nada a ver de anunciar a vinda do Senhor. O sistema continua falando isso, porque o sistema é futurista. Eles vão ler lá, Jesus virá daqui a 10 mil anos, ele vai continuar achando que Jesus virá. Ele não observa as coisas. Ele não sai dali, olha à sua volta e entende que aquilo ali foi para aquela época. Ele não entende isso. Ele entende que Jesus vai voltar. Pode ser daqui a 1 milhão de anos. Se ele ler lá, Jesus vai voltar. Então, queridos, a nossa reunião é livre. Nós cremos que Jesus já veio e habita em nós. Não vivemos mais nós, mas ele vive por nós. Paulo deu um exemplo disso. Vamos ver em Efésios capítulo 5, uma reunião em graça. Capítulo 5, versículo 19 e 21, que diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha aí. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Glória a Deus. Esse é o espírito da nossa reunião em graça. Tá bom, queridos? Então entendemos aí que esse Hebreus 10, 25 foi para aquela época e claro que também serve para os dias de hoje. Quanto mais nós estivermos nos reunindo para o conhecimento, para crescer, com certeza isso faz um bem sim para nós, ok? Então chegamos ao final de mais uma mensagem e vimos que Jesus não veio estabelecer que a partir da sua vinda todos teriam que frequentar uma igreja e de fazer de suas regras, a regra da igreja doutrinar, as doutrinas da igreja. Jesus veio e enquanto esteve aqui, veio com a missão de anunciar o fim de um sistema religioso. Olha aí, ainda tem isso. Jesus veio anunciar o fim de um sistema religioso e o homem cria outro. E o sistema da época era o judaísmo. E ali Jesus batia de frente, vocês sabem a história de Jesus de Nazaré, batendo de frente ali com os pastores da época. Atos estes que fizeram com que os pastores tirassem a vida de Jesus. Os pastores tiraram a vida de Jesus. Os sacerdotes tiraram a vida de Jesus. Só que a sua morte, a morte de Jesus, desfez justamente a inimizade entre Deus e seus filhos, que era o sistema religioso e a sua lei que os acusavam e o condenavam. Jesus veio para tirar a lei. E foram todos
novamente aprisionados pelo novo e mais feroz ainda sistema religioso, o sistema cristão do cristianismo, porque esse sistema hoje detém todo o poder, é um poder tremendo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou, nos predestinou em amor e nos salvou do sistema religioso e suas doutrinas. E hoje nós pregamos a verdade do Evangelho em total liberdade, longe dos homens maus e perversos do sistema religioso. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6 para encerrar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estes versos alcançaram aqueles que passaram pela lei e atravessaram a graça, passaram naquele momento intermediário entre lei e graça. Nós, os que nascemos depois da sua vinda, nascemos depois da vinda de Jesus, nascemos nos novos céus e nova terra, nascemos em um tempo onde está tudo consumado, já nascemos com os nossos espíritos vivos. E hoje estamos assentados com eles nos lugares celestiais. Não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, amados, hoje nós vivemos a abundância da graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Hoje, meu amigo, você que vai a uma dessas denominações que chamaram de igreja e que na verdade é um sistema feito para aprisionar você e sua família. Talvez você aí pense igual a mim, que um dia eu também pensava, se eu faltasse um culto, eu estava cometendo um pecado e que seria condenado se Jesus voltasse. Só que eu estava sem o conhecimento bíblico, porque a salvação não é da igreja, a salvação é de Deus, é para abrir os olhos para essa falsa igreja e suas doutrinas infernais e humanas. Ou seja, a verdadeira salvação é aquela que te coloca fora destes lugares que os homens chamaram de igreja. Então estamos encerrando mais essa mensagem. Eu quero que os abençoados compartilhem essa mensagem, mande para os grupos de WhatsApp. Vamos fazer com que essa mensagem chegue aonde tem que chegar, aonde Deus predestinou para que ela chegasse. E depende também do seu compartilhamento, ok? Então eu conto muito com isso. E mais uma vez, obrigado a todos vocês. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.